Então nessa aula agora a gente vai trabalhar com manipulação de eventos, tá? Eu precisei encaixar essa aula nesse momento por dois motivos. O primeiro é que é um assunto meio fundamental e a gente vai ver durante todas as aulas, a gente vai estar trabalhando com manipulação de eventos, tá? E o segundo é porque a aula anterior de UseState, ela serve como base para a gente entender as coisas que a gente vai ver aqui agora, porque a gente trabalhou com UseState, a gente trabalhou com Class Component e tudo isso a gente vai olhar agora, tá? Então, para começar a manipulação de eventos, nesse slide eu estou apresentando as duas iniciais diferenças, tá? Que são, no JSX é Camel Case, como a gente está vendo ali no onClick, e no HTML é tudo minúsculo. E a segunda diferença é que no HTML eu passo uma string, né? E no JSX eu passo a função ou o método da classe, depende se eu estou trabalhando com function ou class components, tá? E essas são as duas diferenças iniciais. As demais diferenças, vamos lá para o código que a gente agora vai ver. Bom, e aqui eu queria falar da terceira diferença, tá? Entre o HTML com JavaScript e o React com JSX. E para isso eu criei esse projeto aqui chamado Manipulação de Eventos. Ele também está disponível lá no GitHub, tá? Ele só tem aqui inicialmente esse componente que tem um código muito simples, né? Tem um formulário, tem um botão que tem o evento onClick e ele chama esse manipulador de eventos que só faz incrementar o valor dessa variável, tá? Então, só que aqui ele não tem um comportamento que eu espero, porque ele vai estar sempre submetendo o formulário. Esse é o comportamento default de um button dentro de um form, tá? É semelhante ao input type submit, tá? É assim que é no HTML5. Para eu prevenir esse comportamento default, no JavaScript eu precisaria fazer um return false no final. E aí estaria resolvido. Mas aqui no JSX o que eu preciso fazer é incluir o parâmetro que por default já é passado, que representa o evento do clique, tá? E na sequência fazer explicitar a chamada do prevent default. E agora aqui ele já está funcionando. Ele não tem mais o comportamento default, que é da submissão do formulário. E essa é a terceira diferença. Então agora vamos ver como é que funciona a manipulação de evento em Classes Component, tá? Para isso eu criei esse componente aqui, que na tela ele só tem um botão, tá? Que se tiver logado, tem essa variável de estado, deslogado. Se ele tiver logado, então ele vai apresentar bem-vindo, se não ele vai apresentar favor autenticar. Vamos fazer a importação desse componente lá no nosso componente Py. Primeiro eu preciso importar ele aqui. Eu vou pular uma linha. Depois usar o componente. Tá? Beleza. Dei uma falha na compilação porque ele está dentro da pasta components. Beleza, tá lá. Só que aqui ele vai quebrar, tá? Ele quebra pelo seguinte, porque ele está dizendo que o this está undefined. Se a gente olhar aqui no código, é nesse momento que dá o erro, tá? E ele só dá o erro porque em um class component eu preciso fazer o bind, eu preciso explicitar o bind, porque o this não está fazendo parte do escopo desse método, tá? E para resolver isso eu tenho algumas formas de fazer. Na verdade, eu tenho três formas e é isso que eu vou ensinar aqui, essas três formas de fazer o bind. A primeira delas é eu no construtor fazer aqui, ó, this.autenticar é igual a this.autenticar.bind e aqui eu passo this, tá? Salvei aqui e agora está funcionando. A outra forma de eu fazer isso é eu colocando autenticar como um atributo da minha classe. E agora ele vai passar a ser uma função, tá? Então eu salvo aqui e beleza, funciona igual, tá? A terceira forma de fazer isso, que não é uma forma indicada, é mantendo ele como um método,
tá? Mantendo ele como método aqui. E aqui no clique eu coloco a função, tá? Pego aqui o event, que já vem por padrão, por default. Faço a chamada do autenticar passando por parâmetro, o event, tá? E aí ele está funcionando da mesma forma, tá? Só que as duas primeiras formas são as formas indicadas de resolver essa questão. Essa terceira forma não é indicada porque é o seguinte, essa função que eu estou passando aqui, a cada renderização é gerada uma nova função, tá? E se por um acaso eu estou passando essa função para um componente filho, esse componente filho vai estar sempre re-renderizando. Se eu estou passando como propriedade desse componente filho, tá? Então essa não é a forma indicada de resolver isso, apesar dela funcionar também, tá? Então a forma indicada nesse caso pode ser eu colocar o meu manipulador de evento como uma variável da minha classe, tá? E agora funciona. E agora a última coisa que eu quero mostrar é como você passa argumentos para um manipulador de eventos. E para isso eu criei esse componente aqui chamado itens_component, que tem essa variável que é um array com esses itens aqui, tá? Que aqui embaixo eu estou apresentando em uma tabela. Então vamos dar uma olhada para ver como é que esse componente está se comportando lá. No lugar desse eu vou colocar esse. Tá lá. Pronto, beleza. Ele está apresentando aqui a tabela com os itens, tá? Agora vamos dizer que nesse componente eu queira acrescentar aqui mais uma coluna. Então, na verdade, mais uma coluna, isso, exatamente, mais uma coluna com um botão para fazer uma exclusão de cada item, tá? E aí nesse botão, o que é que eu precisaria ter? Eu precisaria ter aqui um evento onClick, passando para esse manipulador, então poderia ser aqui um delete row, e aí eu preciso declarar esse delete row, const delete row é igual a... Pronto. E aí aqui dentro eu poderia trabalhar o ID para fazer exclusão, né? Busco lá no meu array o ID e faço a exclusão. Só que aí é aí que está o ponto. Eu preciso passar esse ID como argumento. Na verdade, eu tenho uma outra forma de fazer isso, que seria o seguinte. Por exemplo, aqui no botão, colocar um ID, que seria o item.id. Mas lógico, e aí para pegar aqui em cima, a gente já sabe que ele recebe por default o event. Então eu consigo event.target.id, tá? Só que logicamente isso não é a forma mais bonita de resolver isso. E a forma melhor para resolver isso é passando o ID como argumento aqui para o delete row, para a minha função, tá? E para fazer isso, eu preciso fazer o seguinte, aqui, ao invés de passar a própria função, eu crio uma função aqui. A gente já sabe que por default ela recebe o event, tá? E aí chamo o delete row, passando o argumento, o event como primeiro argumento e o item .id como segundo argumento. Tá? Vamos dar só um console.log events e o console.log, o segundo argumento seria o item id. Olá, amigo e amiga do YouTube. Cada vez mais mulheres aí participando do desenvolvimento de software, graças a Deus. Bom, o que eu queria dizer nesse momento é que assim, esse é a última aula do curso React Master Course que eu estou disponibilizando aqui no meu canal, tá? Então, se você assistiu, eu procurei colocar aqui todas as aulas que são os fundamentos e as bases necessárias aí para o aprendizado do React. Então eu tenho certeza que se você assistiu todas as aulas, você tem agora uma base sólida aí do aprendizado de React, tá? Então se você tem interesse de conhecer mais, de conhecer com mais profundidade, vai lá na Udemy, que eu sei que eles estão sempre fazendo promoções, então eu sei que tem um preço lá bem atrativo
Então, se tem assuntos como hooks, a gente está entrando em mais profundidade. Então, use memo, use ref, use contas. Estamos trabalhando com APIs, fazendo fetch de dados em APIs, router. Então, tá bem mais rico lá o conteúdo, tá? Então, se você quiser aí conhecer React em mais profundidade, eu tenho certeza que esse curso vai te dar tudo que você precisa para atingir seu objetivo. É isso que eu queria dizer nesse momento. Vamos voltar para a aula. Apresentar o console, tá? Então ele está apresentando o event aqui e o item ID. Então é isso, é dessa forma que eu resolvo. E agora na sequência eu já queria aproveitar e passar um exercício, o componente, o exercício está nesse componente lista component. Então vocês vão desenvolver aí agora esse lista component, tá? Tem esse código, pausa o vídeo, copia o código desse lista component, que eu já vou passar o exercício. Beleza, tá lá o lista component, né, que ele apresenta essa listagem desses elementos aqui, que estão declarados como um array, tá? Então o que eu quero que seja feito é o seguinte: para cada elemento desse, que eu tenho um evento de onClick, caso eu clique em cima desse nome, em cima do LI, ele dá um console.log apresentando o nome do elemento clicado, tá? Então a gente tem o ID e tem o name. Então o exercício vai ser o seguinte: para acrescentar um evento no LI, tá? Que vai receber o ID do item. Esse manipulador, tendo recebido o ID do item, ele vai buscar o item nessa listagem e fazer o console.log no name, tá? Então você agora aí pausa o vídeo, resolve esse exercício e na sequência eu já resolvo aqui. Então vamos lá que eu vou resolver, e para resolver isso eu faço o seguinte: incluo aqui o evento onClick, pode ser aqui um display name, e aí eu declaro a minha função aqui, recebendo o events e o item ID. Na sequência, o que eu preciso fazer para encontrar o item, primeiro eu preciso corrigir aqui também, né? Event igual a minha Iron Function onClick, tá, isso aqui tá errado. Event display name, passo o event e o item ID, na verdade é o item.id, tá? Item ID. Então agora de posse do item ID eu posso fazer um listagem.forEach. Aqui eu recebo o item. For each item, daí eu faço um if item.id igual ao item ID, então eu faço um console.log item.name, tá? Vamos ver lá agora como ficou. React com nodes, com hooks, React Native, Java com GraphQL, Node, Python e tá lá. Beleza? Então essa aula foi bem simples, manipulação de eventos. Na sequência a gente vai volta para o assunto hooks, né? Vamos falar de use effect e a gente já começa resolvendo o exercício que ficou pendente, tá? Vamos seguindo.